Senhor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel é Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Muito boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo, noite de terça-feira. Hoje é dia 18 de maio de 2021. Estamos aqui no canal do Grupo Espírita Lares Unidos. Estou aqui na companhia do nosso companheiro Mauro, nosso palestrante da noite. Boa noite, Mauro. Opa, o microfone está fechado. Boa noite a todos. Muito bom estar novamente aqui, nessa oportunidade de mais um trabalho, né? Muito obrigado. Nós agradecemos se você aceitar o nosso convite. Mauro, mais uma vez conosco aqui. Conosco aqui no nosso chat, né? A Mércia Gonçalves, a Cláudia Noronha, Felipe Tomás, Apolônio Tomás, a Silmar Almeida, Selmo Gomes, Soraya Coimbra. Grande abraço a todos vocês que estão conectados. Esses são os que se manifestaram, né? Existem outras pessoas que estão conectadas aqui pela numeração que aparece, mas que não se manifestaram ainda. Muito obrigado a presença de todos vocês que nos acompanham agora. Aqueles que vêm depois também, muito obrigado a todos. A vocês que deixam like, que deixam comentário, que compartilham esse trabalho. Hoje é muito importante nós buscarmos compartilhar os trabalhos do bem, né? Abracemos essa bandeira, né, de espalhar boas coisas por aí. Então vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso trabalho, solicitando ao nosso Mestre Jesus para que esteja conosco na noite de hoje, para que Ele abençoe ou continue abençoando essa casa querida, esse Gelu querido, que tantos corações têm auxiliado por todos esses anos, aos trabalhadores do plano físico, aos trabalhadores dos planos espirituais, que não falte inspiração ao nosso irmão Mauro na noite de hoje, com a conexão com a espiritualidade superior, que nós possamos sentir nas nossas casas, nos nossos lares, as vibrações de mais alto, o influxo da esfera superior, que jorra constante ao nosso redor, mas nem sempre nós o percebemos. Abençoa, Senhor,
o nosso coração cheio de boa vontade. Que assim seja. Muito bem, Mauro, a palavra é sua. Mais ou menos lá pelas 9 horas eu volto aí para a gente fazer o encerramento. Combinado? Perfeito, tranquilo. Um abraço. Um abraço. Olá, amigos. Muito boa noite a todos. É realmente um prazer nós estarmos aqui novamente nessa oportunidade, esse convite que o Lares Reunidos, na pessoa da Dona Mércia, nos faz. É uma gratidão, um compromisso também de muita responsabilidade. Eu até comentava com o nosso irmão aí que os Lares Unidos têm trazido para nós, né, para nós que vamos palestrar e para todos nós que estamos ouvindo, temas muito importantes, temas bem atuais, né, falando daquilo que nós realmente estamos vivenciando. E hoje a gente traz esse assunto para essa reflexão, que é a família no processo de transformação da sociedade. Nós estamos diante de realmente, né, de um processo, nós estamos realmente com algumas dificuldades. E quando a gente pega esse assunto, pega o título, né, nós temos aqui 3 palavrinhas que é muito importante, né, nós começarmos a prestar atenção, buscarmos entender, né, realmente qual que é o conceito, o que ela realmente quer explicar para nós, que é família, transformação e sociedade. A primeira coisa que eu gostaria de estar perguntando, né, fazendo essa pergunta para nós mesmos, é a família que está num processo de transformar a sociedade, ou será que é a sociedade que está num processo de transformar a família? Porque a gente, às vezes, fica com um pouquinho de certas reflexões, né? Quem realmente está influenciando quem? Só que isso, para nós respondermos, nós vamos responder um pouquinho mais à frente, justamente de acordo com esse nosso bate-papo, né? Com essa reflexão. Quando a gente pensa, né, a respeito da sociedade atual, nós podemos perceber que muitos de nós vamos dizer que a sociedade atual ela se encontra num processo muito difícil, né? As coisas parecem que estão muito ruins, né? Falta um pouco de tolerância, a gente dá diante de certas coisas que a gente não compreende, porque tanta coisa acontecendo, nós pegamos a mídia, e a mídia procura exaltar sempre as coisas negativas, dando ênfase a essas coisas. Então, nós vamos ficando no sentido que nós estamos parecendo que nós estamos mergulhados dentro de uma situação, né, dentro de uma sociedade completamente perdida. Parece que a gente não tem uma luz no fundo do túnel, porque quando a gente sente que as coisas estão acontecendo, e aí a gente acha que já viu tudo, né, e aí a gente dá diante de certas situações mais complicadas ainda, e aí a gente às vezes brinca com aquelas coisinhas, se está ruim, pode piorar, né? Porque isso vai dando para nós uma maneira assim de um descrédito, né? De uma desconfiança de que parece que as coisas não têm, né, realmente como serem arrumadas, as coisas não podem ser melhor. Quando a gente pega, desculpa, a gente, a garganta está um pouquinho arranhando, mas quando a gente para e dá uma pensada assim, né, na nossa idade, mais ou menos, né, que já vivenciou aí pelo menos um ciclo de uns 30 anos para trás, a gente tem aquela coisa bem saudosista, né, porque a gente lembra de algumas coisas que a gente fala, nossa, aquilo era tão bom, né, a gente podia sair nas ruas, a gente podia brincar, a gente tinha aquele encontro, né, entre os amigos, entre as famílias, coisas muito simples que hoje, de uma certa maneira, a gente tem esse saudosismo. Então, a gente começa a comparar esse tempo que passou com o tempo atual, e aí a gente acaba realmente chegando a essa conclusão que a sociedade atual não é uma sociedade ao qual a gente gostaria que tivesse, né? Só que nós precisamos analisar as coisas dentro de um processo muito mais tranquilo, porque se nós não entendermos claramente, né, qual é o papel, qual é a situação pelo qual nós estamos inseridos, nós realmente não vamos ter como entender, né, justamente essa própria questão que a gente faz, né? Quem é quem
que está transformando quem, né? Porque a gente acaba não entendendo realmente qual é a nossa participação. Porque muitas das vezes a gente para e fala assim, o que adianta eu querer fazer isso ou aquilo? Não vai mudar. Eu sou um peixinho muito pequenininho, né? E aí a gente começa a ver as coisas acontecer e a gente sempre consegue apontar o dedo para alguma situação. E aí a gente já começa a fugir daquilo que nós temos como ensinamento. Pelo menos o ensinamento básico, que a gente não deve julgar, né? Nós não temos o conhecimento completo e nós estamos sendo imbuídos de informações que a mídia quer passar para nós, que o outro quer passar para nós. E às vezes a gente não faz jus, né, para nós termos uma informação bem dissecada, bem fundamentada, para nós realmente sabermos se aquilo é certo ou errado. E às vezes, né, todas essas atitudes maiores que a gente vê acontecendo nessa nossa sociedade, no nosso meio, a gente enxerga, né, que está errado. Mas quando a gente nos damos contas, né, da maneira com que nós também vamos levando a vida, né, como os amigos, parentes, companheiros muito próximos estão também, né, se relacionando com certas situações, nós vamos ver que nas pequenas coisas nós estamos causando os deslizes. A diferença está no tamanho, né? Às vezes os deslizes do nosso outro companheiro, ele é muito grande e ele vai causar o escândalo. É lembrar que o escândalo é necessário, mas ai daquele que provoca o escândalo. Só que nós cometemos, às vezes, pequenos escândalos no nosso dia a dia, e aí a gente não tem, né, esse pré-julgamento, né, do que é que realmente nós fazemos. A gente costuma ver o outro, mas não olhamos para dentro de nós. Então, é muito importante, porque nós estamos dentro de um processo de caminharmos, né? Não é só eu que caminho, somos todos nós que caminhamos. E quando a gente pensa na sociedade hoje, nós pensamos justamente que nós temos uma sociedade em que ela está voltada justamente para a individualidade, né? Nós vamos ver que hoje o eu fala mais forte, né? É o egocentrismo, né? É aquela coisa que eu tenho que estar à frente. Então, nós temos uma preocupação hoje que é justamente nós termos um destaque, né, dentro da sociedade, porque a sociedade, nós dizemos, né, ela exige, né, de nós que nós sejamos assim. Então, nessa hora, eu já começo a ficar com dúvida. Então, não é a família que transforma a sociedade, então é a sociedade que transforma a família. Porque se a sociedade exige de mim que eu seja assim, então eu já posso começar a pensar que a sociedade é que realmente que faz o processo de transformação, né? Porque nós estamos atentados justamente a esse progresso intelectual, né? Ele vem no nosso auxílio para que nós possamos avançar na senda do Criador, né? Só que nós não lembramos que o progresso intelectual, ele vem primeiro, né? Porque nós vamos dar justamente condições para que nós possamos ter desenvolvido a nossa inteligência, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, colocando justamente naquilo que é importante, que é aliar a moralidade e a intelectualidade. Só que a gente, às vezes, não se dá conta disso, porque nós estamos preocupados, né, com o que eu preciso conquistar, né? A vida me exige que eu tenha que trabalhar muito, porque eu tenho que adquirir, né, os meus bens materiais para que eu tenha conforto. E é justamente esse conforto que todos nós buscamos, e isso aí, independente de nós sermos espíritas ou não, todos nós, né, nos preocupamos com essa parte material, porque eu preciso de ter o conforto que vai me dar tranquilidade. Só que quando a gente começa a pensar, nós estamos errando na nossa medida, né? Nós estamos fazendo a nossa receita de bolo e nós estamos colocando um pouco mais de fermento. Então, nessa senda, nessa preocupação desse nosso avanço em direção a essa condição de melhoria,
né, nós vamos trabalhando demais, nós vamos atropelando as coisas e tudo aquilo que nós já conhecemos, que está gravado na nossa consciência, nós vamos deixando de lado. E muitas vezes nós verbalizamos que, né, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando as coisas estiverem tranquilas, eu vou fazer alguma coisa em favor do outro. E aí a gente coloca isso de uma forma egoística, né? Porque eu já falo assim, eu vou fazer em favor do outro, mas eu não reconheço que eu estou fazendo em favor de mim. Então, o que nós precisamos buscar dentro desse trabalho, né, que hoje nos é apresentado? Quando eu comecei a estudar, eu busquei dentro de nós mesmos, né, como pessoas, como indivíduos e como grupo. Então, a análise que nós precisamos fazer, né, que ela seja bem definida, né, com relação ao processo de transformação, nós vamos buscar a reflexão muito bem amparada na doutrina espírita. Porque se eu deixar, ou qualquer um de nós nos deixarmos levar, nós podemos estar emitindo opiniões, né, querendo justificar alguma coisa dentro desse processo de transformação, né, porque quando a gente olha para o campo político, nós vemos muitas coisas erradas. Nós conseguimos dar muitos palpites, isso tudo está errado. Só que quando estamos lá, né, diante do trabalho, diante das energias que são nos requeridas, né, nós somos espíritos imperfeitos. Nós trazemos conosco justamente, né, situações, obrigações que nós nos comprometemos com Deus, nos comprometemos com a equipe espiritual, com os engenheiros que fazem o processo de reencarnação. E só que quando chega aqui, nós somos colocados justamente no campo. E qual campo que nós somos colocados? Naquele onde nós falhamos. Então, nós precisamos ser experimentados. E aí a gente falha. Por que nós falhamos? Nós falhamos justamente porque nós estamos carregados de egoísmo e de orgulho, né? Alguém vira e fala, mas eu não sou orgulhoso nem egoísta. É parar, refletir e olhar para dentro de si. Em algum momento, nós vamos encontrar isso dentro de nós. A gente acaba deixando isso escapar. Obviamente que a gente luta para melhorar, mas a gente ainda não está pronto. Nós estamos em construção. E se estamos em construção, precisamos ir baulando o acabamento para que ele realmente seja consolidado dentro daquilo que sai de um projeto, né, para a sua edificação definitiva. Então, nós precisamos entender que esse processo é um processo, às vezes, lento, né? Então, quando a gente fica diante do poder, quando a gente fica diante da riqueza, né, diante da honraria, nós vamos ver que nós somos tentados a esquecer algo de muito importante, que é a lei. Nós queremos sempre passar por cima. A lei passa a não ter mais o valor de lei, porque eu passo a ser alguém de destaque dentro dessa sociedade. Então, essa mesma lei que hoje eu vou falhando com ela, eu vou falhando com aquela outra que rege todos nós, que é a lei universal, que é a lei de amor, né? Que é a lei que o Criador nos ofereceu como meio de nós burilarmos e nós sermos felizes. Então, buscando, né, bem dentro da obra básica, que é Livro dos Espíritos, que é Evangelho, e até mesmo algumas contribuições, nós vamos buscar o sentido da família, o sentido da transformação e o sentido da sociedade, sentido como definição, que realmente é aquilo que nós estamos diante. Porque eu olhar para uma sociedade, né, eu vejo muita coisa errada. Como que eu posso fazer? Às vezes, realmente, eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo achar meios de mudar. E muitas vezes, nós vamos entender que realmente nós não temos como fazer alguma coisa, né? Existem os nossos companheiros que estão à frente para isso. Não somos nós, decididamente, que vamos fazer, mas nós fazemos parte do todo. Então, a nossa contribuição, nem que seja através da prece, do olhar positivo daquele nosso irmão que está em prova, e prova muito mais importante
no sentido de que, se ele falha, ele leva junto consigo muitos outros. Muitos estão ali justamente, né, necessitados de serem guiados de uma forma material, mas que essa forma material, que a gente chama de progresso intelectual, é justamente ele que abre o caminho para que nós possamos realmente brilhar fazendo as duas, né? Tanto o progresso moral quanto intelectual se encontrarem. E aí a gente vai poder ter aquela condição de seguirmos em frente. Então, a definição de família dentro da doutrina dos espíritos, né? Família é um instituto abençoado. Então, nós vamos começar dizendo que a família é algo abençoado. E muitos de nós hoje, né, eu ouço, né, talvez eu já tenha até falado, né, família é uma instituição acabada. É uma instituição que encontra-se completamente, né, fora do contexto. Por quê? As famílias hoje estão completamente desorientadas, né? É justamente essa correria, esse individualismo que vai jogando um para cada canto. É como a gente lembra antigamente, nós tínhamos uma televisão, nós tínhamos que levantar, trocar o canal, e todos assentavam para assistir a única televisão. Quando a gente vai olhar isso hoje, nós temos uma família, cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu computador, já não precisa se levantar, porque nós já temos o conforto. E esse conforto é justamente o progresso. Então, quando eu olho hoje sociedade, no sentido em que a sociedade está perdida, eu poderia claramente me perguntar: a sociedade de hoje está perdida? E a sociedade de antigamente, ela também não estava perdida? Ou ela era uma sociedade realmente já evoluída e nós estamos desevoluindo? Então, se eu olho para trás, com um pouco de história que eu conheço, né, um pouco de história que nós conhecemos, melhor falando, nós vamos ver que a sociedade vem num processo de dificuldade desde lá de trás. E isso nós vamos poder explorar um pouquinho, né, para a gente fazer essa ligação, esse link. Então, a família é um instituto abençoado em que um grupo de espíritos necessitados, em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns para com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. Então, só essa definição de família, nós vamos ver que família, poderíamos dizer, como diz o nosso amigo Haroldo, é o pior lugar para a gente querer ser feliz. Não vamos ter felicidade numa família, porque se está se juntando um grupo de necessitados, de comprometidos, que tem que reparar, que tem que ajudar um ao outro, e ainda por cima tem que obedecer à lei de causa e efeito, dentro de um programa de provas e expiações, onde que isso pode ser bom? Aos nossos olhos materiais imperfeitos, não tem nada de bom. Mas aí está o atributo de Deus, a bondade, para que nós possamos, dentro desse processo, podermos melhorar. Por quê? Nós somos criados simples e ignorantes para sermos felizes. Então, Deus coloca na nossa condição hoje de humanos, né? Nós estamos liberados, né, da sua... estamos liberados do seu determinismo. Deus não determina mais o que nós precisamos fazer. Ele trouxe isso até o reino animal. Então, Deus determinou tudo o que acontece até o reino animal. Dali para frente, ele nos legou essa bondade, essa misericórdia, nos dizendo o seguinte: vocês podem fazer o que vocês bem entender. Né? Então, o livre-arbítrio chega nesse momento como uma bênção. Eu já não sou mais obrigado a fazer o que ele quer, mas ele vai trazer para nós, né, um conjunto de informações que vai nos permitir buscar a felicidade pelo qual ele espera de nós,
para nós retornarmos ao Pai. É lembrar o filho pródigo, né? Ele sai, mas ele retorna, porque ele vai lá na frente ver que não está de acordo com o que ele queria e ele vai retornar. Então, a transformação, né, vai ser essa ação de mudar algo para além de, né? Esse algo para além de me deixa tranquilamente escolher os meus caminhos. Então, toda sociedade é um agrupamento de seres. Então, a família, já estamos sabendo, por essa própria definição, que a família é uma sociedade. Se a sociedade é um agrupamento de seres que tem um objetivo comum, então eu posso concluir que família é uma mini-sociedade e que vai refletir na sociedade, na grande sociedade, naquilo que buscam conquistar internamente. Então, quando a gente pensa num casal, né, ali tem uma sociedade. E esse casal tem um objetivo comum, né? Dentro do próprio campo materialista, eles têm um objetivo, que é a troca do relacionamento através do prazer. Mas quando a gente busca um pouquinho mais, né, esse resultado, né, desse algo material vai gerar algo no campo moral, né? Vai abrir a oportunidade, né, dessa família, dessa sociedade crescer. Então, quando a gente olha, por exemplo, os Lares Unidos como uma casa espírita, é uma sociedade onde, né, pessoas se encontram com um objetivo claro, né, de estudar, de se conhecer e de trabalhar. Então, quando essa sociedade encontra alguém que esteja destoado desse objetivo, vai haver ali um pouco de dificuldade. Então, a família já é o início da sociedade, essa sociedade vai abrindo, vai crescendo, e Deus, então, traz essa oportunidade que vai se criando vários núcleos de família, várias mini-sociedades, que vai gerar a grande sociedade. E aí a gente vai abrir isso para um leque maior. Nós vamos ver que começa com uma família, com 2 famílias, 3 famílias, isso vai para um município, isso vai para um estado, para um país, e vai para o próprio planeta Terra. Então, agora nós já sabemos que não é a sociedade macro que influencia a família. É o contrário. É a família que vai sempre influenciar a sociedade. Porque a própria família é uma sociedade. E a doutrina, né, vai nos esclarecer, dentro do princípio, né, que Deus é o Todo-Poderoso, imaterial, incorpóreo, né, emana de Deus o seu hálito divino, né? Aquilo que nós somos, nós estamos imersos no seu hálito divino, que nós conhecemos como fluido cósmico universal, matéria elementar, e isso, né, tudo está mergulhado, inclusive nós, porque a natureza, né, ela reflete justamente essa vontade de Deus. Se nós estamos emergidos dentro desse fluido, nós podemos concluir que nós, né, é que estamos em Deus, e não Deus está em nós. Porque tudo que nós fazemos, nós vamos, né, Deus vai sentir. Por isso que a gente fala que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Porque se tudo está emergido dentro desse hálito divino, e nós fazemos parte da natureza, então tudo que nós fazemos, Deus fica sabendo, né? Nessa colocação mais coloquial. Então, Deus sabe de tudo. Porque às vezes a gente se pergunta, como que Deus vai dar conta de tomar conta de todo mundo, do planeta, do universo? Aí nós vamos entender que Deus é algo muito maior que foge, né, a esse nosso entendimento, essa nossa capacidade. Então, nós sempre estamos emergidos em Deus, e não Deus está emergido em nós. Então, quando Deus nos cria, e Ele nos oferece essa liberdade, né, Ele também nos coloca numa condição de sabermos que é uma liberdade vigiada. Não é uma liberdade total. Eu faço o que eu quiser, não resta a menor dúvida. Mas eu faço o que eu quiser e eu tenho que responder por ela, então ela já deixa de ser uma liberdade total para ser uma liberdade que eu preciso seguir. Então, o livre-arbítrio, na sua definição bem espiritual, bem aprofundada, ele não é uma liberdade que eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que fazer o que Deus espera que eu faça.
de tal maneira que eu saia para caminhar, encontre, conheça e volte para ele com os princípios com os princípios e os atributos de Deus, que é que eu seja a semelhança dele. Né? E quando nós lembramos do Cristo afirmando que eu e o Pai somos um só, o Cristo já falava, né? Eu estou em Deus e Deus está em mim. Ou seja, eu faço a vontade do Pai. Então, se Jesus faz a vontade do Pai, nós vamos poder fazer a nossa vontade? Não há a menor dúvida que não. Né? E a doutrina é um presente, né, que o Cristo nos oferece para que nós possamos realmente tê-lo conosco, que nós possamos ser a sua imagem. E se nós formos a imagem do Cristo, nós estamos em Deus. Só que é uma caminhada que não é uma caminhada fácil, é uma caminhada longa, é uma caminhada difícil e requer de nós muito esforço. Quando nós buscamos os primórdios, nós vamos entender essas finalidades, né? Nós temos encarnações sucessivas e justamente até antes do Cristo chegar, nós tínhamos uma dificuldade muito grande. A vinda do Cristo foi a bondade de Deus que nos coloca em condição de nos ajudar para nós buscar o tripé que a doutrina dos Espíritos trouxe para nós, que é conhecer a lei, entender a lei e compreender a lei. Porque uma vez que nós conseguimos seguir esse tripé, nós conseguimos avançar. Então, nós vamos lembrar que lá atrás, né, no século I, com o Cristo, depois de Cristo, nós tínhamos uma sociedade onde justamente o egoísmo, o orgulho, o poder, a honraria e a riqueza era o diferencial. Então, nós estávamos afastados justamente dessa coisa que é buscar o equilíbrio. Só que passados, depois do Cristo, 2 milênios, os nossos problemas é praticamente os mesmos problemas que existiam lá atrás, que é a usura, que é o egoísmo, que é o egocentrismo, né? A falta de tolerância e o aproveitamento do poder material como sendo ele o poder central, o poder verdadeiro. E aí nós vamos lembrar, né, dos fariseus, dos publicanos, né? Nós, né, de uma forma ou de outra, nós crucificamos o Cristo. E hoje nós continuamos agindo do mesmo modo. O que muda para o nosso panorama atual é justamente a tecnologia que nos foi favorecida para nós caminharmos. Nós estamos vendo que todo esse processo de bondade de Deus para conosco, né, ele não está sendo bem utilizado. Hoje nós temos essa possibilidade de estarmos diante de um vírus, né, que é um irmão nosso, porque ele faz parte da natureza, e dentro da natureza todos nós somos irmãos. Nós não podemos pensar que somos irmãos somente na fase hominal. Nós somos irmãos dos vegetais, dos animais, ou seja, de tudo que é o nosso próprio princípio. Nós estagiamos. Então, esses nossos irmãos virão para o nosso processo que nós nos encontramos. E quando nós olhamos a lei de progresso pelo qual nós estamos inseridos, e é uma lei divina, não só nós temos a obrigação de progredir, como o próprio planeta, dentro da bondade e da exuberância de Deus, também, né, não vai ser eternamente um planeta onde as piores coisas vão acontecer. Ele também vai merecer, da bondade de Deus, ser um planeta onde não vai haver essa exploração, onde não vai haver esse modo de utilização, né, onde a gente vê que existe muito mais exploração e a natureza se renovando. Então, vai haver uma seleção onde tudo isso vai se transformar. Então, para nós buscarmos uma compreensão dessas leis, né, existem 3 relações que são sumamente importantes para que nós tenhamos atenção a ela. É a nossa relação com Deus, né? É as leis que regem o nosso contato, a nossa comunhão com Deus. Então, nós precisamos buscar isso. Então, na obra básica do Livro dos Espíritos, a primeira parte e a segunda parte é a Gênese, a criação, fala do mundo dos espíritos, e a terceira parte, que é as 10 leis divinas,
ali está tudo que nós precisamos de entender para que nós possamos fazer esse processo de transformação dentro da sociedade. Então, a lei de adoração, essa relação que eu tenho para com Deus, né? E aí eu tenho uma outra relação que é sumamente importante, que é a relação comigo mesmo, a relação com nós mesmos, intimamente. Então, quando a gente vai buscar essa relação, é uma relação da lei de trabalho, a lei da reprodução, da conservação e, sobretudo, da perfeição moral. Então, eu tenho que buscar, nessa relação com Deus, né, cuidar de mim, cuidar desse tesouro que Ele me oferece, que é a oportunidade de estarmos aqui na Terra, podendo lapidar as nossas dívidas, lapidar os nossos erros, as nossas péssimas escolhas. Só que Ele vai nos entregar uma outra relação que é a mais difícil, que é a mais complicada, mas é justamente essa relação que me dá a condição de concluir esse processo de lapidação, que é justamente a relação com o próximo, a relação com o semelhante. E aí eu vou ver que, dentro das leis divinas, ele vai me entregar a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. E, sobretudo, a lei de sociedade. Porque na lei de sociedade, ele deixa claro que nós somos criados para viver em conjunto, coletivamente. Porque se nós não vivermos assim, isoladamente, nós não vamos progredir. Porque eu preciso do outro para que ele facilite esse meu processo de transformação. Então, se a sociedade é o conjunto de espíritos, então eu preciso me atentar a essas leis para que eu saiba realmente, né, vivenciar e ser essa uma sociedade perfeita, né? Eu preciso progredir e, ao mesmo tempo, o outro também tem o seu progresso. Eu tenho que ter a relação de igualdade, porque nós somos filhos do mesmo Pai, né? Eu preciso da liberdade, a mesma liberdade que eu quero, o outro também tem. Só que tudo isso eu faço da maneira que eu achar melhor. Mas se eu não atender a esse pedido, a essa condição, né, ele me entrega a lei de justiça para que eu possa ser corrigida. E todas essas leis vão encontrar explicação também, né, uma similaridade quando Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá nós temos alguns dos exemplos, né, que os espíritos encarnados trazem para nós. Até aqui, né, eu me coloquei para esse esclarecimento dessa transformação da família e da sociedade. Para ilustrar, e aí vai fugir um pouco daquilo que eu poderia estar falando, né, eu vou buscar uma relação justamente no tempo, para nós vermos que a sociedade, ela realmente vem sendo, né, catalogada como perdida desde lá de trás, desde quando Jesus esteve aqui, ou até mesmo antes. Quando eu vou em Paulo, né, aquele apóstolo do Cristo que se transformou, né, ele teve aquele processo de cegueira instantânea, e aquilo foi o divisor de águas na vida de Paulo. Ele vai falar na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, o seguinte, abre aspas, não atentando nós nas coisas que nós vemos, mas sim nas coisas que nós não vemos, porque as que nós vemos são temporais, e as que nós não vemos são eternas. Então, lá no século I, né, quando justamente começou-se essa nossa caminhada após Cristo, ele vai fazer uma exposição de valores que já mostra que nós estamos mais preocupados com o que a gente vê, que tem pouco valor porque é temporal, ou seja, vai se acabar, mas nós precisamos nos atentar no que nós não vemos, porque é eterno. E o que nós vemos é a ponte para o que nós não vemos. E ele fala isso aos Coríntios, quer dizer, Paulo teve essa percepção, né? Seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, ele viu que o que ele enxergava, né, o Paulo, né, como perseguidor do Cristo, né,
não dava para ele justamente essa claridade que ele teve a partir do momento que ele se transformou. Então, a transformação é um processo importante para que nós possamos evoluir. Mas não é uma transformação buscando cada vez mais nós nos aprofundarmos dentro da materialidade. E aí eu falei de século I. Aí eu vou lá na Revista Espírita, de 1860, na página 111, e lá nós vamos encontrar um capítulo que tem como título Felicidade, onde o espírito Stael vai fazer o seguinte comentário a Kardec. Ele pergunta: qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? E aí o espírito responde: querer a felicidade a qualquer preço. O que é que faz que cada um siga uma rota diferente? É que cada um de nós espera encontrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns procuram a glória, outros procuram a riqueza, outros a honraria. O maior número corre em busca da fortuna, que em nossos dias é o mais poderoso meio de chegar a tudo. Ela a tudo serve de pedestal. E ele está falando em nossos dias, em 1860. Mas quantos vêm realizando esse anseio de felicidade? Ele responde: muitos poucos. Perguntai a cada um dos que chegam, obviamente no mundo espiritual, se atingiram o objetivo a que se propunham. São felizes? Todos responderão: ainda não. Porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Se hoje há tanta gente que quer interessar-se pelo Espiritismo, é porque, tendo visto que tudo é quimera, e não obstante, querendo alcançá-la, experimentam o Espiritismo da mesma forma que tentaram a riqueza e a glória. Se Deus pôs nos nossos corações essa necessidade tão grande de sermos felizes, é que ela deve existir alhures. Sim, confiar nele, mas saber que tudo quanto Deus promete deve ser divino como ele, e que a felicidade que buscais não pode ser material. Então, nós estamos vendo que no século I, Paulo fala dessa condição que nós estávamos buscando as coisas materiais. Aquilo que a gente via. 1860, ou seja, quase 2 milênios já, né? Século XIX, nós estamos vendo o Espírito Stael dizendo que, né, continuam as pessoas buscando a fortuna, que é o mais poderoso meio de chegar a tudo, e só que é tudo falível. Essas coisas não têm o grande valor. E aí nós vamos mudar, nós vamos trazer para 1990, século XX. Então, nós damos um pulo do século I, nós fomos no século XIX, e agora nós estamos no século XX. Aí nós vamos procurar a filosofia espírita, Miramês, pela psicografia do João Nunes Maia, na sua pergunta de número 785, ele vai fazer o seguinte comentário: o maior obstáculo ao progresso são 2 monstros, orgulho e egoísmo, que devoram a sociedade na atualidade. Então, ele está falando de 1990. E mesmo eles sendo perseguidos pela filosofia cristã, ainda vivem quase o seu apogeu. No entanto, a sua glória é terrena e transitória. O progresso moral tem sido atingido por essas 2 forças da sombra, mas nunca interrompem sua marcha. Se ela é a força do próprio Criador, lutar contra o Senhor é perder tempo. Por vezes, a marcha do progresso pode tornar-se mais lenta pelos entraves criados pelos homens que ignoram a verdade. Todavia, quando se faz necessário, o progresso moral quebra todos os obstáculos, desata todas as peias com que quiserem amarrá-lo, e feixes de luzes desimpedem todos os caminhos por processos variados, como flagelo, fome, guerras e ainda mais pelo anjo da dor. O progresso intelectual vem sempre primeiro pelos seus oferecimentos imediatistas, e os seres humanos, no estágio em que se encontra, são levados para o conforto exterior, que é o mais fácil, pois não requer renúncia. Abraçando o desenvolvimento espiritual, com o tempo o homem passará a sentir
necessidade de aprimorar espiritualmente, que lhe falta, no tocante à felicidade ao qual todos nós aspiramos. Então, irmãos, nós podemos ver, que eu trouxe para a nossa ilustração aqui, né, 3 espíritos falando a mesma coisa desde o século I. Nós estamos num processo onde nossas escolhas não têm sido as melhores. Por isso que nós temos uma sociedade, da maneira com que ela se encontra, completamente individualista, porque o nosso desejo é que nós resolvamos os nossos problemas, que cada um tenha o seu conforto. Nós estamos esquecendo de olhar para o lado. E quando a gente dá conta, nós juntamos muitas coisas, muito lixo, e na hora que nós vamos partir, não levamos nada do que é importante para nós. Porque quando chegar lá, não vai perguntar para nós o que nós adquirimos, e sim o que nós fizemos para melhorarmos nós, né? O que nós fizemos em favor do outro, que vai responder a nosso favor. Quando a gente busca Mateus, no capítulo 13, nós vamos encontrar 7 parábolas que o Cristo nos traz. Nessas 7 parábolas, ele vai fazer uma definição muito clara do que é o reino dos céus, né? Nós sabemos que o reino do céu não é um lugar, né? Porque a gente achava que era, mas ele vem trazendo nessas 7 parábolas, detalhe por detalhe, mostrando como da gente conquistar, né? O que é feito, como que esse processo acontece. Eu trouxe para ilustrar para nós a parábola da rede, que nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 13, versículo 47. E Jesus nos diz o seguinte: o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Pois bem, o que Jesus quis dizer com isso, né? Quando o pescador, e ele joga essa parábola justamente para os seus apóstolos, que era a atividade deles, né? É uma parábola que tem esse detalhe especial, porque estava no dia a dia, né? Essa metáfora, ele coloca a rede, né, como sendo justamente uma das definições, né, para buscar o reino do céu. Então, quando você joga a rede no mar, né, que você vai arrastar para a praia, você não sabe o que vem. Vem peixes grandes, peixes bons, peixes de toda variedade. Então, o que Jesus quis dizer para nós com isso? Né? Que esses peixes somos nós, né? Ou seja, a rede é um instrumento utilizado. Qual que é um instrumento utilizado espiritualmente? São as leis divinas. São aquele conjunto de leis que nós citamos ainda há pouco. E o mar? O mar é justamente onde nós estamos imergidos, que é o universo, que é o planeta, né? E quem é o pescador? É Deus, né? Então, quando Deus arrastar essa rede, né, ele vai separar o justo dos pecadores. E aí nós vamos entender o processo de transformação pelo qual a Terra está passando, né? O mundo de provas e expiações vai dar lugar ao mundo de regeneração. Então, somente aqueles capacitados, né, é qual o pescador faz. Ele separa os peixes grandes, os peixes que têm uma certa qualidade, eles terão um valor diferente, né, pensando materialmente. A mesma coisa somos nós. Nós somos diferentes em personalidade, temos a nossa própria individualidade, a nossa própria subjetividade, nós temos multi-reencarnações que vai trazer para nós experiências específicas. Então, quando nós estamos emergidos dentro desse mar, que é o universo, e nós vamos ter que buscar uma representação, se nós formos buscar um modelo, né, esse modelo para nós, dentro do mar, é como se fosse o merlin azul, aquele peixe bonito, né, que todo pescador gostaria de pegar. E se nós formos pensar uma relação, esse peixe é Jesus, né, poderoso, bonito, forte, humilde e simples. É ele o qual nós precisamos buscar. Então, nós temos que buscar nos assemelhar aos ensinos de Jesus, nos assemelhar a ele, porque se nós assemelharmos a esse modelo, a esse guia, né, nós realmente vamos estar muito mais próximos. Porque se ele é uno com Deus, nós também seremos uno com Deus. E isso vai mostrar para nós que é importante saber quem eu sou, né?
para me medir a minha distância entre eu e Deus. Pois quando nós temos essa oportunidade de nos entendermos com a lei de adoração, nós vamos ver que a palavra adoração não é algo que seja, que tenha essa conotação negativa, né? De piegas, pelo contrário. É uma relação que eu preciso construir, porque Deus é a nossa paternidade. Ele é o verdadeiro Pai. E nós costumamos deixar escapar pelas nossas mãos, pelos nossos dedos, né? Todo o conhecimento que nós temos, porque há momentos em que nós alienamos, nós somos egoístas, nós mentimos, nós falamos e escrevemos coisas bonitas, mas estão justamente coisas que estão travestidas de bondade. E, na realidade, nós estamos sendo egoístas, nós estamos sendo maliciosos, porque nós estamos fazendo aquilo que nós já ouvimos, né? Sendo lobo em pele de cordeiro. Nós precisamos mudar. A nossa consciência fala muito disso para nós. Nós sabemos o que nós fazemos, o que nós vamos fazer. Então, nós precisamos buscar essa diferenciação para que nós possamos realmente emergir. Porque quando nós pensamos nessa própria parábola da rede, nós somos padrão, né? O nosso padrão e modelo é Jesus, que nós devemos guiar e devemos seguir. Por que nós já somos padrão? Porque nós reconhecemos que esse esforço é individual, depende de mim, depende de você. Mas a sociedade pelo qual nós estamos cometendo, ela ainda é projeto. Por quê? Eu não posso mudar o outro. É ele que tem que mudar. Então, enquanto nós individualmente somos um padrão definido, em que nós temos que colocar o nosso esforço, e nós já temos o guia, o modelo para seguir, nós vamos seguir dentro desse caminho da sociedade, esperando, né, que essa sociedade se transforme justamente num trabalho já definido e realizado, ou seja, vai virar padrão. E o padrão é Jesus, o padrão é justamente caminharmos dentro dos ensinamentos. E essa transformação vai ser feita paulatinamente. Emmanuel também traz uma contribuição para nós no livro Agora é o Tempo, capítulo 9, que tem como título Cada Pessoa. Cada pessoa é aquilo que crê. Cada pessoa fala do que gosta. Cada pessoa retém o que procura. Cada pessoa ensina o que aprende. Cada pessoa tem o que dá e vale o que faz. Sempre fácil, portanto, para cada um de nós reconhecer os esquemas de vivência em que nos colocamos. Ou seja, uma lição pequena, onde Emmanuel está dizendo para nós que a gente faz o que quiser, é o livre-arbítrio. Só que nós não podemos esquecer que nós estamos inseridos dentro do hábito divino, nós somos filhos de Deus e nós temos uma lei a ser seguida. E essa lei está muito bem clara para nós na nossa consciência, né? Você pode fazer o que quiser, mas lembrai sempre que dos olhos de Deus nunca nós conseguimos esconder. Eu sei o que você fez, né? Eu não sei o que você fez, mas Deus sabe e você também sabe. Então, falar o que eu gosto, eu posso falar o que eu quiser, né? Eu posso ofender o outro sem problema nenhum, mas quando eu lembrar que a lei está inserida dentro da relação para com o próximo, eu também sei que eu tenho a obrigação de reparar tudo aquilo que eu fizer que está equivocado com os ensinamentos. Então, finalizando o nosso trabalho, a lei de progresso, né? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo, né? O progresso moral decorre do progresso intelectual, fazendo compreensível a diferença entre o bem e o mal. Então, nós evoluímos tecnologicamente, intelectualmente, para nós definirmos claramente a diferença do que é bem e do que é mal. E isso vai justamente favorecer o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, acompanhando da inteligência e aumentando, né, a nossa responsabilidade sobre os atos. Então, transformação torna-se a palavra-chave, né? Porque se nós rememorarmos a nossa história de seres encarnados,
das múltiplas encarnações que nós tivemos, e nos damos conta que o planeta foi criado para atender um determinado caractere de espíritos que são os nossos sofredores, né, imperfeitos, né, nós vamos sofrendo as transformações, se ajustando dentro desses propósitos divinos. E fica aqui, então, nossa contribuição, esperando que possamos ter contribuído efetivamente, porque realmente nós precisamos amparar naquilo que é real. Doutrina espírita, né, obras básicas, é o suficiente para que nós possamos caminhar e sermos diferentes. Porque quando é chegada a hora, não temos negociação. É hora de partir, é hora de partir. E cada um vai levar na sua mala aquilo que é necessário. O que não é necessário ficará para trás. Paz a todos, muito boa semana, fiquem com Deus. Muito bem, amigo Mauro, obrigado mais uma vez pela sua palestra. Tema muito importante, né? A questão eu gostei muito do posicionamento que você colocou, né? Que o conjunto, né? Existe uma célula que é a família, né, e o conjunto de famílias, o conjunto dessas células que vai formar um tecido, ou vai formar o grupo maior, que é a sociedade. Então, a importância, né, da conduta, né, do que nós fazemos dentro da casa da gente, que vai refletir fora da sociedade. Muito interessante essa forma que você colocou. O pessoal já está fazendo comentários aqui. A Mércia está dizendo aqui, Mércia Gonçalves, gratidão, Mauro, pelo banquete de luz. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu acredito que você tem juntado bastante bônus horas. Não sei se é para nosso lar, ou se é para Alvorada Nova, ou se é para alguma outra cidade, mas pode saber que você está recebendo em dobro por auxiliar nosso grupo aqui. Muito obrigado mesmo. A Silvia também apareceu dizendo aqui gratidão. Esses são os nossos sentimentos, e é o sentimento da nossa casa aqui. Muito obrigado mesmo. Então, eu queria solicitar, se você pudesse fazer nossa prece de encerramento, por favor. Ok. Antes da gente fazer a prece, eu só posso agradecer, né, a oportunidade que os Lares Unidos têm me dado, né? Eu tenho pedido muito a Deus para que eu possa ser realmente produtivo, né? Porque a mesma preocupação que eu tenho em receber, bem recebido, eu quero passar para os nossos irmãos. E esses esclarecimentos, eles são de uma importância, assim, fundamental, né? Porque a gente se dá conta que às vezes a gente está fazendo as coisas, rapaz, e a gente acha que eu sou bom, mas aquela reflexão interna fala assim, não sou tão bom quanto todo mundo acha que eu sou bom, mas Deus sabe se eu estou sendo bom ou não. Então, cabe a cada um, né, entender. A sociedade é isso aí. A sociedade vai avançar, o planeta vai avançar. Se nós não podemos fazer pelo outro, para que ele avance, façamos por nós. Mas ele é o nosso trampolim, é justamente o campo de trabalho que nós temos. E a gente sempre refuga, né? A sociedade é o encontro de duas pessoas. E daí ela se expande. Ok. Se puder fazer a prece de encerramento, por favor. Muito obrigado. Ok. Nós estamos agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade de termos sido acolhidos na Casa dos Lares Unidos, de termos aceitado o convite e, mais uma vez, podemos estar aqui trabalhando e sermos amparados também pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos próprios amigos que nos assistem, que nos emanam as boas vibrações. Foi uma semana um pouco difícil para nós, porque nós tivemos a partida de um irmão, meu sogro, e passou por umas dificuldades, né? A gente sente que o caminho da dor, ele realmente, quando ele bate em nós, a gente sente, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, e realmente a dor é essa chave que nos liberta. Mas, graças a Deus, tudo já está solucionado dentro da vontade do Pai. Nós possamos seguir em frente, que possamos ter uma semana de luz, de trabalho, de reflexões. Hoje, a espiritualidade contribui positivamente para nos esclarecermos a respeito da nossa participação, da nossa imersão na sociedade. A sociedade é a vontade e o querer de Deus para todos nós, que possamos brilhar, que possamos retornar ao seu seio, pois Ele é que nos espera. Ele nos coloca a oportunidade de sairmos e voltarmos cobertos de luz, de entendimento e de esclarecimento, para podermos trabalhar junto dele. Que Jesus seja nosso guia, nosso modelo, e que possamos seguir sempre, na medida do possível,
distanciando de tudo aquilo que nos afasta dele. Seja conosco hoje, Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Que seja. Deus te abençoe, Mauro. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe todos os nossos companheiros, né, que estão hospitalizados, nossos companheiros que chegaram ao fim de jornada, né, que voltaram aos planos espirituais, voltaram à terra de origem, né, que Deus possa amparar todos eles. Muito obrigado mesmo. E um abraço a todos. Nos vemos por aí. Grande abraço, boa noite, internautas, amigos internautas, até mais. Tchau. Um abraço a todos, com Deus.